Estamos de volta com o Canal Livre, que hoje discute a questão do aborto no país. Nesse último bloco, nosso convidado é o pastor Silas Malafaia, que é um dos principais nomes da Assembleia de Deus, maior igreja pentecostal do país. Também com a gente aqui participando nesse terceiro bloco, o jornalista Sérgio Gabriel. Pastor Malafaia, no primeiro bloco, Elzimar Coutinho, que dispensa apresentação, discutiu do ponto de vista estritamente médico ou científico a questão do planejamento familiar e do aborto. No segundo bloco, nós tivemos agora a participação do Frei Antônio Moser, que é da Comissão de Bioética da CNBB, colocando a questão do aborto na ótica da Igreja Católica. E qual a posição da sua igreja nessa questão, inicialmente, do aborto? Bem, boa noite a todos. Primeiro eu quero dar parabéns à Band pela inteligência do espaço democrático para se debater um assunto como esse. Porque quando um religioso vai falar, se rotula que é só questão de religião, então o que ele fala não interessa, não tem base nenhuma, joga fora. Bem, nós evangélicos, então parabéns Mitre, parabéns à Rede Bandeirantes por estar mais uma vez na frente na questão do jornalismo, de dando oportunidade para os contrários se manifestarem. Nós somos contra o aborto. E isso eu quero trafegar no eixo científico-teológico, porque não é uma questão religiosa, idiota, não somos contra o aborto, está acabado porque Deus... Não. Bem, primeiro, quem define a vida na ciência é a biologia. A biologia que define na ciência onde começa a vida. A vida começa na concepção, ela é contínua, quer intra ou extrauterina até a morte. Isso aí é confirmado pela embriologia, pela genética e pela medicina fetal. A teologia cristã não está em nenhum momento contra a ciência, um argumento imbecil ou idiota, simplesmente porque uma questão de religiosidade que está num livro e está acabado. Não, eu digo sempre que ninguém entende mais do homem do que Deus. Então, partindo desse eixo, se a vida começa na concepção, como a biologia confirma, isso é científico, significa que o aborto é matar uma vida. Este fato fantástico biológico não pode servir a interesses sociológicos, econômicos e nem políticos, porque você está destruindo uma vida. E aí eu posso aqui falar, porque não é questão teológica, não é só uma questão teológica. Minha gente, o feto, na gestação, o agente passivo é a mãe, o agente ativo é o feto. Queridos, meus amigos, se não fosse a placenta, o corpo da mulher botava o feto para fora. Ele não é prolongamento do corpo da mulher, ok? Nenhum cientista intelectualmente honesto pode discordar de que a vida começa na concepção. Mas, pastor, o aborto, concretamente, ele está sendo realizado de forma ilegal. Quer dizer, os números do Ministério da Saúde mostram que tem 1.400.000 abortos clandestinos que acontecem no Brasil e 14 mil mulheres que morrem por conta desses abortos clandestinos. Como é que você resolve isso na prática, se o aborto já está acontecendo? Bem, então vamos fazer o seguinte, vamos legalizar a cocaína e a maconha, porque só no estado do Rio de Janeiro tem quase 1 milhão de dependentes de drogas. Então todas as aberrações sociais nós vamos legalizar. Sabe o que vai acontecer com a sociedade? Ela auto se destrói. O que eu quero colocar aqui é o seguinte: não pertence à autoridade do corpo da mulher aquela vida. Aquela vida é um ser independente. Ele é tão independente que o óvulo fecundado de um casal negro implantado no útero de uma mulher branca vai nascer um negro. Que é isso, minha gente? E vice-versa. Pastor, vê-se claramente que o senhor abomina aquele argumento de que a mulher pode dispor do corpo dela como quiser, mesmo porque o senhor argumenta que há um outro corpo. Quando se fala do corpo da mulher em aborto, não é muito adequado. Tá certo, eu concordo com o senhor, mas eu queria fazer uma pergunta ao senhor. O senhor não vê essa questão, esse ângulo social, esse ângulo de saúde pública, que é tão grave que o Sérgio levantou? Há algumas exceções na sua posição contra o aborto? Há casos em que o senhor fala, aí é possível considerar? Mitre, eu não abro exceção nenhuma, e vou te dizer por quê. O embrião é humano porque nenhum corpo vivo pode ser humano se já não for em essência. O ser e humanidade não são adquiridos, são inatos.
Nenhum ser humano é mais humano do que outro. O aborto, sabe o que é? É a violência dos poderosos contra os indefesos. E a verdade, nua e crua, que 99,99 sei lá o que de aborto é fruto da promiscuidade humana. O aborto é fruto da promiscuidade humana. Aí vem. E o caso de estupro, por exemplo, pastor? Querido, eu vou entrar. Eu disse que em nenhuma instância, porque esse é o jogo. Você traz o estupro, que é 0,00, sei lá, 1, sei lá qual é, é um 0,0 para poder haver comoção social, porque todos nós rejeitamos o estupro. Todos nós. Mas aquele ser que está naquela mulher não é prolongamento do corpo dela. Então, se não é prolongamento do corpo dela, ela não tem direito. Olha só, nenhum ser humano tem direito absoluto sobre o seu próprio corpo. Se você pegar uma faca e começar a se retalhar, você é preso. Ninguém tem direito sobre o seu próprio corpo. Como é que eu vou ter direito sobre o corpo de outro? Pastor, uma outra questão prática. No caso de risco de vida, mas risco sério da gestante. Aí você mudou um pouco essa tônica, porque você está falando de preferência de vida, quem vai viver. Qual é a escolha de quem vai viver? Aí é uma escolha de vida, não é escolha de morte. Aborto, no sentido total da palavra, abortar porque teve uma relação sexual e não pensou que ia ter um filho, certo? Mas o aborto diz assim, um dos dois tem que viver. Você tem que fazer uma opção pela vida. E a opção pela vida é daquele ser que tem relação social. Aquele ser que está no conjunto do contexto social. Aí faz a opção pela mãe. Porque aquele ser já está inserido num contexto social com relações sociais. Então, mudou, na minha concepção, Mitre, mudou o eixo. Você está fazendo uma opção por uma vida. Aqui só tem espaço para um viver. E tem dois, vai ter que escolher quem vai viver. É a escolha de Sofia, é uma escolha terrível, mas tem que se fazer uma escolha. Mudou o eixo. Só que não é essa a questão da discussão do aborto. A discussão do aborto é o que o Sérgio colocou aqui. Tem 1 milhão, como é que foi? Tem 1.400.000 abortos clandestinos. Aí você pega lá nos Estados Unidos, onde o aborto é aprovado, e você vai ver as consequências para a mulher. As mulheres que abortam são 9 vezes mais propensas a suicídio que as outras, a surtos psicóticos, a depressão. As mulheres que abortam numa segunda gravidez, num terceiro mês, eu estou falando dos Estados Unidos, com legalização, com tecnologia de medicina, elas são 10 vezes mais propensas a perderem uma criança no terceiro mês, na segunda gestação, do que as outras mulheres. E aí tem um outro dado. Existe algo no nível profundo do inconsciente da mulher quando ela aborta. Há uns 2 ou 3 anos a revista Veja publicou com artistas, mulheres assim, da mídia, que fizeram aborto. E eu não vi nenhuma delas. Tem 2 ou 3 anos essa reportagem. Olha, uma boa, eu fiz e tranquilo. Todas elas carregando alguma culpa. Gente, isso não é uma coisa simples. Nós pegamos um dado, certo? E pensamos o seguinte, vamos aprovar o aborto, porque aí essas meninas não vão mais morrer, certo? Porque essas meninas não vão sofrer mais conversa. Vai livrar de um tipo de sofrimento, mas vai ter sofrimento psicológico, sim senhor, isso é provado, isso é científico. E tantos tipos de doença, por mais simplista que o médico venha dizer, não, agora com tecnologia, com isso, aquilo, é só tirar e acabar. A história não é bem assim, porque o ser humano não é só soma, é psicossomático, é mente e corpo, não é uma coisa fria. Tira aí e está acabado. Não, como é que se resolve esse problema, então, de saúde pública? Como é que se resolve esse problema? O aborto está aí, né? As pessoas estão fazendo aborto. É a mesma história que a gente fala assim, como é que se resolve o problema da cocaína? Como é que se resolve o problema da maconha? Aí eu digo para você, quando o ser humano conseguir se dominar e se convencer de não praticar o erro. Enquanto isso não acontece. Enquanto isso não acontece, cada um é responsável pelos seus atos, amigo. Você é um fumante inveterado, pode morrer do coração, meu amado. E você sabe, médico fumando, é inteligente, você pode morrer do coração. Você bebe da número 1 a 51, pode morrer de cirrose hepática. Você é responsável pelos seus atos. Porque o que difere o ser humano do macaco, do cachorro, né? É que penso, logo existo, diz lá Descartes. O ser humano é o único ser, teologicamente falando, agora eu vou jogar aqui na teologia, que Deus disse assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O homem tem livre-arbítrio, tem direito de escolha. Por que não ensinar nas escolas o problema que se dá para uma gravidez indesejada? Por que a gente só quer atacar o resultado e não o preventivo?